Crises resistenciais. Fica de boa, porque não há uma só pessoa sobre a Terra que não vai passar por uma crise resistencial, ou várias. Em algum momento da vida, ela se repete, ela pode se repetir. Eu passei por uma que eu posso compartilhar aqui com vocês. Eu tinha muitas fotos. Tinha uma caixa aqui na minha casa que ela era cheia de fotos, fotos antigas, de todas as épocas. Fotos minhas desde quando eu era bebezinha, com 1 aninho de vida, 1 aninho e 6 meses. E desde até adulta. O que eu fiz? Em um determinado dia, eu decidi que iria rasgar tudo. Eu iria me ver livre de tudo. É claro que eu não estava bem. A minha mãe havia falecido, eu estava passando por esse momento difícil de adaptação pela não presença física dela, então eu não estava bem, realmente eu não estava bem. Para quem já assistiu meus vídeos anteriores, eu já expliquei que eu levei 5 anos para poder começar a sentir que eu estava, algo está acontecendo em mim, começar a sentir coisas, a vida de novo, de verdade, né? Eu me negava a viver triste, procurava continuar a vida normalmente, tocando a minha vida, porque, como eu também já expliquei, eu não poderia me dar o direito de ficar triste. Ao contrário, eu sabia que estava tudo certo, porque graças a Deus, mamãe foi primeiro que eu. Deus me livre se eu tivesse sido primeiro que mamãe. Enfim, estava tudo certo, eu sabia que estava tudo certo, mas eu sentia a dor da perda, né? A distância, a separação. Então, houve um dia em que eu não estava nada bem. E aí eu decidi que iria me desfazer de todas as fotos que eu tinha. Eu pensei, eu não tenho filhos. A quem vai interessar essas fotos? Meu irmão mora em outro estado, meus sobrinhos, não tenho muito contato com ele, com os meus sobrinhos, filhos dele, né? E não é que meu irmão seja uma pessoa ruim, meu irmão não é uma pessoa ruim. Ele só tem os problemas emocionais dele, as questões pessoais dele. Tá longe de ser uma pessoa ruim. Ao contrário, esse afastamento, porque antes da minha mãe falecer, ele já vinha há anos sem dar notícia, eu tenho certeza que ele sofreu mais do que a gente. Então, são problemas que ele precisa resolver dentro dele, né? Isso é outra história. Ao contrário, é um cara sensível. Talvez as pessoas sensíveis lidem com mais dificuldades em relação às questões humanas. Mas, enfim. Aí eu decidi, né? Pô, eu vou jogar tudo fora. Aí o que eu fiz? Peguei um saquinho de lixo, um saco de lixo, coloquei ao meu lado, sentei no chão, né? Na caixa de fotos. Sentei no chão. Aí vocês podem até colocar uma trilha sonora bem triste, porque, claro que eu estava em lágrimas. E comecei a olhar aquelas fotos e comecei a rasgar. Olhava, rasgava e jogava no saquinho de lixo. Olhava, rasgava, jogava no saquinho do lixo. Então eu praticamente joguei tudo fora. Restaram pouquíssimas, 2 ou 3 por ali. E o que dá para escapar ainda é porque o Facebook, né? A maioria de nós tem Facebook. Ele tem aquele lance de recordação de 6 meses atrás. Recordação de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, aqui lá eu recebo alguma coisa e eu acho muito legal. E o que acontece? Eu acho que eu me precipitei.
Porque, enfim, vai lá, né? E depois da minha partida, alguém revirando nas minhas coisas, decidisse guardar alguma coisa, né? Tinha muita coisa da mamãe, que era uma tia muito querida, né? Muito amada, graças a Deus. Mas para você ver como a influência é uma coisa que existe. Há uns 25 anos atrás, conversando com uma amiga sobre umas fotos que ela não quis revelar, eu comentei: gente, por que você não revela? É tão bom ter recordação. E ela falou: ah, bobagem. Foto é bobagem. O que importa são as nossas memórias, o que fica guardado na nossa mente e no nosso coração. E é incrível como nesse momento, quando eu pensei em fazer isso, eu lembrei do que ela falou. Então, esse negócio de influência existe sim, viu? Por isso que eu sempre falo, cuidado com quem você anda conversando, a quem você anda dando ouvidos, demasiada atenção. Porque mesmo que você tenha muita personalidade, eu me considero uma pessoa que tem muita personalidade, o que vai acontecer é que nós vamos ser influenciados um pouquinho, não é muito, mas um pouquinho a gente sempre é. Essa é a única diferença de quem tem muita personalidade. Mal ou bem, pouco ou muito, a gente acaba sim sofrendo algum tipo de influência. E esse comentário me veio à mente. Engraçado que um comentário de mais de 2 décadas atrás. E eu pensei, gente, faz sentido. Então, o que importa são as recordações que ficam na minha mente e no meu coração. As coisas não são bem assim. Não façam o que eu fiz, tá? Não façam o que é bobagem. Até porque quem tem família mesmo, né? Parentes de primeiro grau, não vai pensar em eliminar fotos. Jamais vai pensar na coisa dessas. Mas mesmo que sejam pessoas que não morem com ninguém, não tenham parentes de primeiro grau por perto, não façam o que eu fiz, tá? Porque a gente é assim. A gente, às vezes, por mais que seja equilibrado, como eu, que procuro ser uma pessoa equilibrada, pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, ser justo, etc, 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 a gente faz as bobagenzinhas, né? Aquelas coisas que a gente faz e depois pensa por que eu fiz. Então, eu sou igual a todo mundo. Então, crise existencial, ela acontece com todo mundo, acontece comigo também. E aí, mesmo assim, não tenho pressa. Deixa para outras pessoas decidirem o que vão fazer depois com o que for seu. Bom, aí eu pensei, caramba, as fotos elas têm um efeito muito legal, né? A gente pegar uma foto antiga nossa, quando a gente tinha 14, 15, 16, 17 anos, é muito legal a gente fazer a comparação, né? Pega assim, coloca assim ao lado da gente e fazer a comparação, a gente poder ver o quanto a gente mudou, o que o tempo fez com a gente, né? Você vê como eu vi naquele momento, né? Que já tem alguns anos, porque mamãe se foi tem 7 anos. Você vê o quanto você mudou. Quando eu recebo as mensagens do Face de recordações antigas, que eu ainda vejo alguma coisa que tá lá, você vê como você mudou. Caramba, olha como eu mudei. Meu nariz cresceu, minha pele mudou. Porque é assim, né? Eu pesava 52, 54 quilos. Hoje eu peso 76. Então você vê como você mudou. Caramba, como eu mudei. E isso é muito legal. É muito legal você poder fazer esse tipo de comparação com quem você foi e como você está hoje. Aí você pensa aonde tudo isso vai levar, né? Então, é muito legal. Eu só queria dizer para você que crises existenciais todo mundo tem. Todos nós passamos. Fica calma, porque vai passar. Ela vai passar. Vai passar porque tudo passa. Tudo de bom passa, tudo de ruim passa. O que ficam são as experiências. E eu gostaria de, nesse momento, falar um pouco sobre isso, sobre elas, sobre as experiências. Por que, na minha visão, na minha opinião, a gente passa por determinadas situações? Olha,
alguém te magoou muito. Alguém te magoou muito. Como é que você vai entender que magoar alguém dói? Dói muito. É se você for magoado. Você só vai saber o que é ser magoado se alguém te magoar. O que você teve, então? A experiência da mágoa, de conhecer a essência desse sentimento. Se alguém foi injusto com você, você vai sentir aquela dor da injustiça. Você vai ficar tão revoltado como alguém pode ter sido tão injusto com você, se você souber o quanto dói a injustiça. Aí você vai pensar, refletir sobre em algum momento da sua vida que você foi injusto com alguém. Caramba, e naquela época, naquele dia em que eu fiz isso com fulano, que fulano se sentiu injustiçada, injustiçado, você vai pensar como a pessoa se sentiu, porque agora você provou do sentimento de injustiça, de revolta. Então você teve a experiência de conhecer na essência o sentimento da injustiça, da revolta. Se alguém te causou um prejuízo financeiro, vamos lá, entre aspas, te roubou, vai que uma pessoa conhecida sua, a qual você tinha na conta de ser uma pessoa que não era desabonada, uma pessoa legal, vamos supor que você tem um terreno para vender. Aí essa pessoa que você já conhecia chega para você e diz, olha filha, eu quero comprar o seu terreno. Aí você faz um negócio com ela, então você me dá X de entrada e o restante a gente parcela de 10 vezes. Ah, legal, negócio fechado. Aí o que acontece? A pessoa te dá uma entrada, você na confiança já passou o terreno pro nome dela, porque a gente tem dessas, né? A gente às vezes é meio burro e inocente. E a gente também aprende com isso, também é aprendizagem. Aí você confia que tá tudo ok, a gente mora aqui pertinho, o terreno tá aí, todo mundo sabe que é meu, a gente fechou o acordo e não vai acontecer nada. Aí o brinco caiu. Aí o que acontece? A pessoa vai e paga a primeira parcela do terreno. Deixa eu colocar aqui esse brinco. Aí, ok, tudo bem. Imediatamente ele já começa a construir um comércio lá. Aí, em tempo recorde, ele levanta essa construção, ele inaugura esse comércio e ele começa a atrasar as prestações. Atrasou a segunda, aí, ok, ele atrasou, mas ele pagou a segunda. O comércio dele começa a funcionar e está bombando. E você começa a ver a pessoa prosperando. Chega na terceira, ele já atrasa e começa a demorar realmente a te pagar. E aí ele começa a inventar pretextos. E você começa a ter dificuldade de receber. Ao mesmo tempo, você começa a ver que o negócio está bombando, que ele está prosperando. Nessas alturas, ele não te pagou a terceira, não te pagou a quarta, você cobra, ele não te paga. Aí você vê que ele trocou de carro, ele já tem outro carro para lidar com o comércio. Aí nessas alturas, ele passam 4, 5 meses, ele já trocou de casa. Ele só prospera. Passaram-se 12 meses, passou um ano. Esse cara simplesmente não te pagou mais. E você fica altamente revoltada. E você, um belo dia, entende que ele não vai mais te pagar. Você cruza com ele passa por você como se não te devesse um tostão. E o que acontece? Na sua mente, na sua cabeça, ele se deu muito bem. Porque ele ficou com a sua propriedade, com o seu terreno, ele colocou um negócio, ele prosperou, ele ficou rico, num tempo recorde, e você teve o prejuízo financeiro. Só que, na verdade, essa é a análise
superficial da história. Aparentemente está tudo bem com ele, está tudo bem para ele. Mas você não sabe o que está acontecendo dentro da casa dele. Você não sabe o que está acontecendo com a família dele. Mas você ouviu dizer que o filho mais velho dele está dando problema. Um belo dia chega aos teus ouvidos que ele passou mal, foi socorrido para o hospital, foi diagnosticado com isso. Mas ele vai ficar bem, é só tomar medicação, fazer o controle. Você não sabe o que acontece dentro da casa dele, porque a realidade é que ele aparentemente te passou a perna, tirou vantagem, está bem. Mas, infelizmente, a vida cobra por outros meios, de outras formas. E você, talvez, que teve esse prejuízo, hoje em dia, passados-se anos, nem te faça tanta falta assim o prejuízo que você teve, porque de alguma forma a vida te recompensou, seja por outras coisas que vieram para você, ou que vieram através de parentes seus, de filhos seus, do seu marido, da sua esposa, e financeiramente não está te fazendo falta, milagrosamente não te faz falta, mas por outro lado, a pessoa que fez aquilo lá com você, só Deus sabe como ela vive. Qual é a realidade dela, você não sabe. Então, você passou por essa perda material, porque você precisava provar disso, desse sentimento, de que o quão penoso pode ser para alguém passar por uma perda material. E quando você vê que alguém passou por isso, você vai pensar assim, poxa, fulano está atravessando esse momento tão difícil, se você puder ajudar, você vai ajudar. Por quê? Porque você teve a experiência da perda. Você provou desse sentimento. Às vezes, a gente vem de saúde, né? A gente está muito bem de saúde. Tá tudo perfeito com a gente, com os nossos, né? As pessoas que a gente ama, pai, mãe, marido, esposa, filhos, enfim. Mas um dia a gente fica doente. Uma coisinha a mais. E aí a gente reflete sobre isso. As pequenas coisas que até há pouco a gente podia fazer e que agora a gente não está podendo fazer. Não vou muito longe não, hein? Vai que você quebra um braço aí, levou um tombo e quebrou um braço, está com o braço engessado e você precisa de ajuda para tomar banho, para ajeitar, para se vestir, para ajeitar o seu café. Aí você pensa, caramba, não vejo a hora de tirar esse gesso para voltar a fazer minhas coisas. Mas se você não tivesse passado por esse tombo, quebrado o seu braço e ficado momentaneamente precisando da ajuda de segundos e terceiros, você não iria parar para pensar, poxa, como é bom estar inteira, ter a minha saúde perfeita. Por quê? Porque você provou da experiência da limitação. Então, esse vídeo é para quê? É para te dizer que todos os sentimentos que a gente passa, sejam bons ou não tão bons, têm o seu porquê. Como é que você vai dar o devido valor à luz se não faltar energia? Se de repente há uma queda de energia e a casa fica toda no escuro e nada mais funciona, aconteceu que naquele momento você não tinha colocado o seu celular para carregar e você se vê sem carga no celular, nem a internet móvel funciona. E você fica naquele calor dentro de casa, sabe? Caramba, tomara que a luz volte logo. Como é que você vai dar o devido valor a uma coisa simples que é acender um interruptor de luz? Se não faltar energia, se não faltar a luz. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que momentos dolorosos existem, mas a gente sempre pode sair melhores e maiores depois de passar por esses momentos dolorosos. Porque tudo é experiência. Então, crises existenciais
todos terão um dia. Quem não teve até agora é porque ainda é muito jovenzinho, viu? Saiu dos coelhos agora. Mas passar por crise existencial é normal, é comum. Você só vai saber o que é não ter R$ 1 na bolsa, você ficar, se ver contando moedas, no dia que isso acontecer. Por que isso aconteceu com você? Aconteceu para que você refletisse sobre a forma como você vem utilizando o seu dinheiro, a forma como você tem lidado com o dinheiro. Foi por isso que a escassez veio. Senão você não teria... Nossa, brincar de novo, que eu não apertei aqui. Você não iria sentir na pele, sentir na pele mesmo, o que é não ter dinheiro, faltar dinheiro. O que vai acontecer é que quando essa fase passar e as coisas começarem a voltar ao normal, voltarem aos trilhos, você vai ter uma nova maneira de lidar com o dinheiro que você ganha. Serviu ou não serviu a escassez? Serviu ou não serviu a experiência de você se ver contando moedas? Serviu sim. E muito. Talvez tua vida tenha mudado radicalmente a partir desse momento. Então, fica de boa, porque crises existenciais todos nós passamos, e às vezes mais de uma vez na vida, e eu acho que é isso, sim, mais de uma vez. Eu te dei o exemplo de uma das crises existenciais que eu tive. Eu tive alguns, só que eu não procuro dar muita atenção para elas, não. Tem uma coisa que me ajuda muito. Quando eu não estou bem, e isso é natural, às vezes a gente está mais down mesmo, eu canto. Eu gosto muito de cantar. E quando eu não estou lá muito assim para cima, eu começo a ouvir música. E eu começo a cantar as músicas que eu gosto, os rockzinhos, as baladas dos anos 80, 90. Eu gosto muito. E a gente tem que fazer exatamente isso, sabe? Não alimentar as crises, procurar ficar longe delas, nos alimentar de coisas que podem nos afastar delas, fazer com que nós as superemos. É isso que a gente tem que procurar fazer. Seja o que for que estiver acontecendo com você, eu quero dizer que vai passar. Você vai sobreviver, você vai ficar bem. Tá bom? Não acha que é o fim do mundo, porque não é. Lembra que você já achou que era o fim do mundo porque aquele namoradinho de quando você tinha 14, 15, 16 anos terminou com você, não te quis mais, que você achou que tudo tinha se acabado? Então, tudo passa. E o que ficam são as experiências. Você só vai conhecer o peso dos sentimentos, das coisas, boas e ruins, se você provar. Digo mais, se alguém fez alguma coisa de muito bárbaro, muito ruim com você, não tem a ver com você, tem a ver com ela, com a experiência que ela precisava passar por algum motivo. Como assim, Mônica? Não sei, mas ele sabe. E a nós cabe apenas confiar nele. Seguir em frente e confiar. O resto acontece naturalmente. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Espero ter ajudado. Olha, a gente sempre é convidado a ultrapassar nossos limites. Quando alguma coisa vem pra gente que não é legal, que não é boa, é a vida nos convidando a ir além. A ir além.
além daquilo que a gente jura que não pode ir. Mas ela, a vida, ela sabe que a gente pode. E é nos convidando para ir além. Provar de novos sentimentos, ter novas experiências, tudo para o nosso desenvolvimento e crescimento como pessoa espiritual. Na real, é só isso. A gente aprende a ser melhores e maiores, muitas vezes, a partir das dificuldades e das dores. Você já imaginou se a vida fosse uma coisa reta, sem problemas e dificuldades? A gente não estaria nesse plano, não. A gente estaria no paraíso. Aqui não é o paraíso. Então a gente vai sim passar por esses momentos. Agora você escolhe. Se você vai passar por esses momentos, sozinho ou acompanhado, você escolhe como vai passar por esses momentos. Sozinha ou com ele. Eu acho que com ele é melhor, fica mais fácil. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado nessa nossa conversa de hoje. E deixem os seus comentários. Eu sinto falta do comentário de vocês, porque eu preciso ter uma noção do que eu falo realmente faz sentido para vocês. Peço generosamente que deixem um like, inscrevam-se no canal e fica